Já estou chamando agora, compartilhando com a galera, porque esse cara aí, ó, eu vou falar para vocês. Rony é um amigo meu, é um mestre meu, é um cara que eu admiro, e toda vez que eu sento com ele, seja 5 minutos, a minha vida é acrescentada de maneira sobrenatural. Então, por isso eu convidei. Bom, olha aí, minha mulher falou, você está parecendo o Dr. Hollywood, o Dr. Hollywood. Boa. Rony, irmão, se apresenta aí que eu vou pegar o meu fone de ouvido e vou pôr o ventilador num lugar que me favoreça. Você se apresenta aí enquanto eu dou uma... A dica do fone foi boa, que eu já vou pôr o meu aqui também para ficar melhor o áudio, né? Se apresenta aí, irmão, que eu já volto. Vai lá, vai lá. Beleza, obrigado. Obrigado, César. Primeiro, quero agradecer aí a presença de todo mundo que está na live, aqueles que estão assistindo já depois dela de gravada, ou aqueles que estão ouvindo a partir de um podcast, que vai, se tudo der certo, nós vamos deixar salva essa mensagem, essa live no podcast. E eu quero agradecer aí ao César, de coração, por ter me feito esse convite para estar aqui nessa noite, aqui falando um pouquinho sobre esse assunto tão interessante. Meu nome é Rony Peterson, eu tenho 41 anos, sou casado há praticamente 19 anos já com a Luciana. Temos 2 filhos, a Ana Clara de 16, o Davi de 8. E eu conheci o César numa primeira turma de um treinamento que eu ministrava na cidade de Ponta Porã. Na época eu chamava ele de Pastor César, né? O Pastor César, meu querido amigo. Demorou para mim tirar o pastor e ficar só César. Mas foi um prazer estar numa turma aí junto com o César, e eu sou fã desse cara aí, da forma como ele enxerga o cristianismo, da forma como ele enxerga as coisas de Deus, a forma como ele enxerga a vida, o desenvolvimento pessoal. Então é um prazer estar aqui nessa noite, César. Obrigado realmente pelo convite aí. E estou à disposição, e vamos ver o que a gente consegue extrair desse tema tão interessante. Glória a Deus. Irmão, então olha só, por que eu convidei o Rony? Rony é um mestre por excelência, é um cara que tem um coração cristão, é um cara que é estudado. E sabe, irmão, uma coisa que até nós podemos comentar, você é muito humano. O Wesley também, na mesma trajetória, eu pude conhecer o Wesley e o João. E, além de excelentes profissionais, são excelentes humanos. Uma coisa que eu tenho percebido, irmão, que nós estamos com tantos métodos de chegarmos a um objetivo, e nós esquecemos que nós somos seres humanos. Então, eu encontrei nessas amizades, o Rony é um amigo, além de um mestre, além de um mentor, é um amigo, ser muito humano. Então, a tua experiência, mais do que as tuas técnicas, mas o teu coração me acrescenta muito, irmão. E eu quis compartilhar isso com as pessoas que hoje tirarem um tempo e que Deus colocar nessa live. Eu aprendi muito. A última vez que eu estive com você, eu já repliquei essa história algumas vezes, que você falou sobre a sua mãe, que você acabou, né, parando de tomar café com ela. Aquilo foi uma baita lição para mim. Aquilo, fora outras coisas. Outra coisa que você me falou da última vez que eu estive junto contigo foi: cara, você ainda tem muito combustível para queimar, você tem muita coisa para fazer, para fugir para uma fazenda, que era o que eu estava fazendo. Uhum. E aí, irmão, eu quero falar sobre a importância de nós termos mestres, porque você é um mestre por excelência, você tem uma visão cristã e espiritual desse assunto. Então, eu gostaria que você esbanjasse aí a tua experiência, tanto na palavra como no desenvolvimento humano, e que você nos acrescentasse, irmão. Eu quero te deixar bem à vontade. E aí, qualquer coisa, eu peço licença para a gente acrescentar ou passar alguma coisa diferente. Fala sobre esse tema. Eu não sou seu mestre. Essa questão de termos mestre, algumas pessoas entendem errado. Segue de maneira ou exagerada ou não tem ninguém como referência, não tem ninguém acima. Uhum. É muito importante nós termos isso. É importante nós termos mestres, sejam em áreas diferentes da vida. Mas nós falamos um pouco sobre isso à tarde. Fala para nós, irmão, sobre esse assunto, por favor. Legal, César, obrigado. E eu vejo assim, né, quando você fala da questão do ser humano, independente da técnica, das metodologias, a gente está vivendo um tempo, César, em que as metodologias e as técnicas elas estão se sobrepondo realmente à humanidade. Hoje você vê aí, por exemplo, grandes influencers que não estão considerando a humanidade das pessoas. Eles acreditam que se eles entregarem aí uma fórmula pronta,
todo mundo vai conseguir fazer aquilo ou vendem dessa maneira. E a gente vê que não é assim, a gente vê que não é uma grande verdade, nem todo mundo vai conseguir fazer, nem todo mundo tem o potencial, está preparado. Então esse olhar humano, eu penso que ele é fundamental para quem está na área de desenvolvimento pessoal. Eu estive alguns anos nessa área, não só dentro da igreja, mas também profissionalmente, na área de formação e instrução. E eu vejo assim, César, quando a gente fala do assunto mestre, ele pode ser ao mesmo tempo um assunto super rico e bonito e um assunto super polêmico. Porque na verdade, as pessoas elas colocam tudo num grande rótulo, numa grande caixinha, e quando a gente acaba escolhendo mestres para nós, muitas vezes a gente coloca um único rótulo para uma única pessoa e acreditamos que aquela pessoa vai suprir todas as referências possíveis na nossa vida. E o que acontece na maioria das vezes? A gente se decepciona, porque ninguém tem todas as referências em todas as áreas para ninguém. Então eu vejo assim, se nós fôssemos falar sobre o assunto mestre, eu penso que a gente tinha que dividir aqui em 3 pontos. O primeiro ponto é a diferença entre um mestre, a diferença entre uma referência e um mentor, que no meu ponto de vista são 3 coisas diferentes. Então quando eu falo, por exemplo, de mestre é aquele que me traz ele me traz um modelo a ser seguido, literalmente um modelo a ser seguido dentro de determinados princípios, de determinadas áreas, onde eu falo assim, cara, eu quero fazer exatamente como essa pessoa fez e seguir os passos que ele seguiu. E isso para mim é um mestre. E aí, se a gente for puxar isso dentro da Bíblia, isso é bíblico. Uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. Que é aquele que realmente vem e ensina o caminho. É assim que tem que ser feito, dessa forma, se você fizer, vai dar certo, as pessoas vão seguir o que ele está falando. Não necessariamente um mestre é um bom pastor, e não necessariamente um pastor é um bom mestre. Se a gente for separar dentro dessa passagem de Paulo aos Efésios aí. Só que, ao mesmo tempo, você pega... Jesus, ele fala o seguinte, que tinha muitos mestres naquela época que eles pediam para as pessoas fazerem as coisas, mas eles não faziam. E aí ele fala, não chama ninguém de mestre, porque só um mestre é Cristo. Então, olha que interessante, ao mesmo tempo que Paulo traz que existe essa divisão entre aqueles que Deus designou, Jesus fala assim, não chama ninguém de mestre. Mas por quê? Porque ele estava falando nesse entendimento que você falou, que às vezes as pessoas falam, me decepcionei com Deus, com a igreja. Não, você se decepcionou com a pessoa que você pegou de teu mestre. Então, só que ao mesmo tempo que Jesus fala, a ninguém chameis de mestre, é nesse sentido que o Rony falou, de ser um Deus aqui. O que ele falou é inquestionável, o que ele falou você segue, como é que diz? Incondicionalmente. Isso. Eu não quis dizer isso, alguém que traz uma verdade sobre a verdade. Se você está fazendo isso, por exemplo, eu já vi gente que segue pastores como mestres, que eles falam contra a palavra de Deus e pronto, se o meu mestre falou, é dito, equivale ao mesmo valor da palavra de Deus. E isso não se atribui a ninguém. O Papa falou, o apóstolo falou. Se é ao contrário, a Bíblia falou besteira. Então, mas ele é meu pastor. Falou besteira. Ele é o teu pastor e falou besteira. As pessoas feridas de igreja, feridas de Deus, elas estão feridas com mestres. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz, ninguém chameis de mestre, a Bíblia fala que é um dom dado por Deus ser mestre. Mas a Bíblia fala para não chamar ninguém de pai. Mas tem a paternidade espiritual e tem a paternidade biológica. Sim. Então, é saber discernir isso, entende? E é justamente o que o Rony está falando. Continua aí, irmão. Então, e é interessante isso, porque se a gente pega a Bíblia literalmente ao pé da letra, em algumas passagens, e aí é um grande perigo, porque tem pessoas que pegam ali um único versículo ao pé da letra, literalmente ao pé da letra, e criam uma verdade sem ver todo o contexto que está sendo falado. É por isso que texto fora de contexto é pretexto. É pretexto para heresia, é frase clássica. Então, se a gente pensar num contexto religioso, cristão, espiritual, tudo aquilo que eu pego ali na passagem, eu preciso ver qual é o contexto daquilo. Então, Jesus tinha um contexto, que era falar justamente ali dos fariseus, dos rabis ali, que gostavam de ser chamados dessa maneira, mas não fazia nada do que tinha que ser feito. Então, esse é um ponto. Então, quando eu falo de mestre, essa é uma questão. Agora, quando eu falo de referência e de mentor, aí eu penso que a gente consegue, de repente, dividir esse mestre de formas mais simples da gente entender, Porque, assim, eu posso ter um mestre como Jesus. Jesus é o meu grande mestre.
Só que eu não posso sentar hoje aqui com Jesus e falar assim, vem cá, Jesus, que decisão eu tomo nesse momento da minha vida? O que você pensa? Ele não vai me responder, pelo menos não da forma natural humana que a gente conhece. Né? No tímpano. Isso. Agora, referência e mentoria são coisas diferentes. Porque aí, referência é aquela pessoa que eu quero chegar onde ela chegou. Não necessariamente eu vou ter acesso àquela pessoa. Então, por exemplo, um cara da tecnologia que eu amo, que é o Steve Jobs, que já faleceu. Eu posso ter o Steve Jobs como referência sobre certos pontos da vida profissional dele. Mas ele não é meu mentor. Ele não tem como ser meu mentor. Porque eu não sento com ele, eu não gasto tempo com ele, nem posso mais agora, né, fazer isso. Mas ele não pode ser meu mentor. Já o mentor pode estar com o material dele, né? Exato, é uma referência. É isso, é uma referência. Agora, o mentor é aquele que eu sento com ele, eu trago as situações da vida, daquela área que eu quero trabalhar, e ele vai me trazer as sugestões em cima da experiência de vida dele, do conhecimento dele. Aí é o mentor. Né? Então, quando a gente pega essa palavra mestre, de repente a gente pode estar falando, ó, mas esse mestre que você está falando é um mestre só de referência? É um mestre de mentoria? Né? Porque... Vai falando, irmão, vai falando. Porque é extremamente importante na nossa vida, de uma forma geral, nós termos esses mestres, esses mentores, essas referências em cada uma das áreas da nossa vida. E às vezes a gente vai ter a felicidade de ter uma pessoa, em múltiplas áreas, a mesma pessoa vai suprir ali, de repente, aquela referência ou aquela mentoria. Mas não é uma certeza que a gente vai conseguir encontrar uma pessoa que vai suprir em várias áreas da nossa vida. Então, aí chega aquele momento que eu começo a fazer o quê? A buscar quem são as pessoas que eu quero como referência para a minha vida em determinadas áreas. E aí um ponto que bate muito aqui com a nossa conversa, eu e o César, que é pastor, é a área espiritual. Por que eu acredito que na área espiritual nós precisamos ter mentores, referências, mestres? Porque essa é uma área sensível demais da nossa vida, para a gente dizer o seguinte, ó, eu estou em casa, eu faço do meu jeito, eu faço do jeito que eu quero. Aí eu preciso ter alguém que, de repente, tem uma luz sobre a palavra, que tem um estudo maior do que eu sobre aquilo, que tem uma vivência maior do que eu sobre aquilo. Ao mesmo tempo, como o César trouxe agora há pouco, se essa pessoa me decepciona, eu não posso me decepcionar com Deus. Mesmo que ele seja um mentor espiritual para mim, um mestre espiritual. Tem um livro que eu recomendo para todo mundo, que veio num momento da minha vida assim, é que nem chave de ouro, que chama Decepcionados com Deus. Um cara chamado Philip Yancey. Depois, se vocês procurem, vale muito a pena. Que ele conta a história dessas pessoas que acabaram se afastando de Deus por conta de pessoas, de líderes, de mestres que eles tinham colocado na vida deles, e se decepcionaram ao ponto de achar que aqueles mestres representavam Deus, então eles acabaram se decepcionando com Deus. Mas foram descobrir muitos anos depois que eles não tinham um problema com Deus, eles tinham um problema com um homem, com uma mulher que era referência e de repente pisou na bola, entendeu? Sabe, irmão, você falando disso, me vem algo ao coração aqui. Primeiro, só voltando a um ponto que você citou, os fariseus, eles eram mestres da lei. Da lei. E na busca de nos tornarmos peritos ou experts em algum assunto, muitos estão se perdendo. E ó, o outro mestre aí, o Weasley, que eu estava falando no começo da live. Esse cara também é um mestre, da mesma forma, é do mesmo pacote que o Rony. O cara é um mestre por excelência, mas tem um coração humano. Os fariseus, eles eram mestres. Eram rabis, mas mestres, doutores da lei. E hoje existe essa versão de religiosos também, que entendem muito sobre a lei, sobre a doutrina da igreja, mas pouco sobre seres humanos. Nós aprendemos sobre demoniologia, anjos, mas não aprendemos sobre gente. E todo dia falamos com gente. Então, na busca de se tornar um excelente profissional ou excelente perito, muitos estão se tornando péssimas pessoas. E é isso que nós não podemos fazer. Pessoas não são máquinas. Por mais que tenham coisas, programações, tudo pessoas, não são máquinas. E o Rony está falando uma coisa, eu acabei querendo voltar no assunto aqui e perdi do que ele estava falando. Mas continue, irmão, daqui a pouco eu acho e volto. Aí te interrompo de novo. Não, tem tudo a ver com o que você falou agora, porque o que acontece? Você falou um ponto bem interessante. Eu tenho acompanhado muitos influencers religiosos do momento aí, tanto evangélicos quanto católicos, que realmente eles estão trazendo só doutrina ou Bíblia ou história. Só que no momento que você vai para o convívio, no dia a dia, no tete a tete com as pessoas, se você não entender de pessoas, não adianta nada você ser um mestre da lei, que é justamente o que acontecia na época de Jesus. Não adianta.
Não adianta você dominar o Antigo e o Novo Testamento de capa a capa, como se diz o ditado, né? Se você não consegue lidar com as pessoas. Não adianta você ser um pastor, um líder, um padre, um bispo, não importa qual é a denominação ou o cargo. Você saber tudo da palavra, você saber tudo da história da igreja que você participa, e de repente você não conseguir lidar com aquela pessoa que está do teu lado, com os conflitos dela, com os problemas dela, com as emoções dela. E aí a gente está espiritualizando aquilo que deveria ser o natural. E eu falo que esse é o... Nós estamos valorizando mais regras do que princípios. E o que vai me dar entrada no céu, e pessoas elas acham assim, é um grande homem de Deus. Por quê? Não, porque ele cura. Primeiro que não é ele que cura, ele só é uma ferramenta. E segundo que dons não levam ninguém para o céu. Os dons são de Deus emprestado. O que nos vai dar permissão a entrar no céu não é o meu cargo, não é o meu dom. Tem um monte de gente que, se o profeta falar, ele toma água do vaso. Sim. E é um grande homem de Deus. Não, ele tem um dom. E outra coisa que eu quero falar, tem um monte de gente que gosta de seguir profecia, e tem gente que está seguindo o espírito de São Cipriano, que tá seguindo o inimigo, e isso é bíblico, espírito de adivinhação, e não espírito de profecia. E nós estamos pesando, eu admiro tanto fulano. Um exemplo, tá? E não, só um exemplo, o pastor Valdomiro. Eu gosto do trabalho dele, tá? Eu gosto do que ele faz. Eu vejo que tem pontos que eu não concordo, e tá tudo bem, não tenho que concordar, mas não abro a boca para falar dele, porque eu tenho que fazer pelo menos uma metade do que ele faz para eu falar. É por isso que eu não abro a boca para falar de ninguém. Mas vamos lá, eu não posso classificar ele como um grande homem de Deus se eu estou vendo um dom sobre a vida dele. Porque um grande homem de Deus, ele tem um caráter. Por exemplo, João Batista. Qual era o dom de João Batista? Ofender os outros? O que João Batista fez? E Jesus falou assim, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Dos nascidos de mulher, dos nascidos de... João é o maior. E já tinha passado Moisés, Elias, já tinha passado o cara que fez descer, ressuscitou, e não se relata nada de João Batista, nenhum milagre desse. João Batista. O que está acontecendo, irmão? Que as pessoas estão se decepcionando com Deus. O ser humano, ele é muito ligado nos 5 sentidos físicos. Nós desenvolvemos isso, mas não a nossa parte espiritual está morta, não está desenvolvida. Deus ele era Deus de Israel, mas eles queriam um rei. Eles se juntaram e falaram assim, nós queremos um rei. E Deus falou, não, mas espera aí, vocês têm eu. Não, mas a gente quer um rei. A gente quer um rei. O ser humano, ele precisa de heróis. O ser humano, ele precisa de pessoas para ele se apoiar na fé. O que muitos líderes estão fazendo, e eu estava falando isso hoje, e quero até aproveitar, porque nós temos uma equipe que está me ajudando a fazer o nosso trabalho digital, porque eu não entendo disso. E, cara, pensa que esses caras são... Cara, até me emociono de falar dos caras. Porque a lançadora fala o tempo todo, César, precisar de qualquer coisa, me chama. Ontem eu fiz uma live e eu senti uma emoção, irmão, e eu deixei aquela emoção ficar dentro de mim. E transpareceu. E aí, um amigo meu, que foi o cara que me apresentou, o cara da agência, que é o Moacir, conheço. Hoje ele me mandou uma mensagem, falou assim, ô irmão, me liga assim que possível. Eu já acordei um pouco mais tarde e liguei para ele. Sabe o que ele falou para mim, irmão? Ele falou assim, o que aconteceu com você, irmão? Você tá bem? Eu entrei na live e vi que você não estava bem. Eu falei, não, cara, eu deixei uma energia ficar em mim, e eu senti, falei com o coração, eu queria falar justamente para as pessoas sobre pegar a promessa de Deus quando tudo parece que está dando errado. E eu deixei aquilo, sabe, me fermentar e falei com aquilo. E você vê o cara ficou um tempão comigo no telefone, então não é um cara preocupado só na sociedade, no operacional, é um cara preocupado na minha vida. E o que nós estamos querendo? Nós queremos ícones, nós queremos heróis. Isso. E aí que você acaba tornando o mestre que Jesus falou para você não chamar de mestre. O mestre é alguém que te ensina numa área. Por exemplo, eu parei agora, mas eu tinha o meu mestre de jiu-jitsu. A ninguém chamar de mestre. O meu mestre. O respeito eu tenho pelo meu mestre. Mas ele não era soberano sobre mim. Ele era meu mestre de jiu-jitsu. Eu honrava como mestre, eu respeitava como mestre, ele me ensinava com a excelência dele, mas ele não era o meu Deus na terra. E é isso que as pessoas se decepcionam. É por isso que as pessoas não amadurecem. Se eu chegar e ficar o tempo todo na aba do meu pai e da minha mãe, eu nunca vou amadurecer. E nós estamos pegando mestres, ícones, como o povo de Israel queria rei. Nós queremos um rei, nós queremos um rei. E Deus falou, cara, vocês têm eu. Vocês querem rei? Vocês têm a mim.
Não, nós queremos. Deus falou, tá bom, vou dar. Tá bom. E deu, Saul. Pronto, e deu no que deu, né? Pois é. E nós estamos... E a Bíblia fala, homens estão trocando a glória de Deus pela glória de homens. Sim. E nós precisamos honrar, respeitar, precisamos, sim, submeter, porque é o que a Bíblia diz, seja sujeito aos vossos pastores, sujeitos ao pastoreio, mas eles não são Deus na terra, são essa que é a sutilidade, irmão, que eu vejo que do submundo, que ele desequilibra as pessoas. Tem um monte de gente que está achando que vai entrar no céu segurando na aba, na calça do pastor ou na batina do padre. Sim. E não vai. O caráter, cara, é simples. Qualquer um entra na tua casa? Não. E por que qualquer um vai entrar no céu? Já desceu um de lá porque fez bagunça. Já desceu um de lá porque dividiu a parada. Agora eu quero lá entrar preguiçoso, fofoqueiro, egocêntrico. Mas eu tenho um dom, mas eu tenho um pastor, grande coisa. O próprio pastor ou líder religioso, ele vai chegar todo cheio de si e vai falar, fala Jesus, sou eu, o apóstolo César. Eu entreguei profecias, entreguei tudo. E Jesus vai olhar e vai falar assim, para minha esquerda, porque eu não te conheço. Então, é relação. Eu penso que é aí que é um ponto legal, César. Porque assim, eu até ia citar essa passagem, né? Quando a gente fala assim, não adianta, se você está em busca de cura, de milagre, de profetada, de profecia, você vai às vezes seguir um cara que vai chegar lá em cima e justamente vai cair do jeito que você falou agora, porque isso é bíblico. E eu falo que é aí que está a sutileza da palavra de Deus, ali, a delicadeza da palavra de Deus, sabe? Porque você vai ver que Jesus ele deixou praticamente o ensino sobre tudo que a gente imaginar. Você vai encontrar alguma passagem de Jesus que se encaixa para aquilo que a gente está falando. Então, ao mesmo tempo que ele fala do mestre, ele fala daquele que não segue, ele fala daqueles que vão falar no nome dele, vão fazer cura no nome dele e não vão entrar. Né? Então, e aqui eu não quero nem entrar nesse assunto, porque aí daria outra live se a gente fosse falar sobre julgamento e coisa do tipo, e talvez não seja a ideia. Mas aí você tocou num ponto interessante. Quando a gente fala de mestre, e esse mestre que está lá em Efésios 4:11, é o mestre do ensino. E aí isso precisa ficar claro. É aquele que te ensina algo. Né? Quando a gente fala ali daquela realidade de Éfeso e tudo, era aquele que ensinaria sobre a lei, sobre as coisas de Deus daquele momento ali. Paulo para você era um se tornar mestre. Independente. Ele vai te ensinar para você caminhar com as próprias pernas. E não para ele te levar no colo, que é o que as pessoas estão confundindo. Exatamente. Então, assim, é importante ter mestre? Sim, que é aquele que te ensina algo. É preciso entender que o mestre é um ser humano e o mestre uma hora vai falhar com você. E pode ser que você escolha errado, porque é uma questão de escolha. Então, por exemplo, você com certeza já teve decepção com mestres na igreja. Eu tive. Você com certeza deve ter tido decepções com mestres na área profissional. Eu tive. Então, assim, se a gente parar para pensar, às vezes a gente acaba escolhendo pessoas que em algum momento você vai descobrir que não era bem aquilo que você imaginava, nem naquela área que você imaginava. Você entendeu? E aí não está errado você falar assim, ok, eu descobri que essa pessoa não é a melhor pessoa para ser o meu mestre. Ok, tá tudo certo, vou procurar outra pessoa que talvez possa me orientar, me mentorar, que possa ser uma referência para a minha vida. Isso eu penso que tem que ser algo a ser falado e trabalhado para que as pessoas não confundam, como eu falei agora há pouco, né, a caminhada com Deus da caminhada com o mestre. Porque se o mestre não deu certo, tudo bem, procure outra referência para a tua vida, uma outra pessoa que talvez você acredite que seja a melhor pessoa para poder te ensinar naquela área, se a gente falar da área espiritual, te ensinar nas coisas de Deus, tá tudo certo. Ao mesmo tempo, e aí que tem uma dicotomia, ao mesmo tempo, eu não posso ficar trocando de mestre toda hora só porque de repente ele não me agrada, ou de repente ele fala uma coisa que eu não gosto. Porque e era esse ponto aí, entendeu? Que eu queria comentar. Porque aí tem fica o mestre e o discípulo. Isso, porque aí fica aquele cara que está pulando de igreja em igreja, de grupo em grupo, de paróquia em paróquia, e ele não para em lugar nenhum porque ninguém agrada ele. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, se você descobriu de repente que o teu mestre é mau caráter, é alguém que não vive aquilo que ele prega, é diferente. Agora, se você não gosta do que ele fala porque de repente te incomoda, fere alguma coisa que você estava fazendo de errado e você não quer parar... Aí seu ego. Entendeu? Aí é bem diferente. Tem a passagem, né, irmão, que fala dos últimos tempos, que nós íamos procurar para nós mestre segundo as nossas paixões. Exatamente. Então, tipo, já teve gente que falou, não, eu vou sair dessa igreja porque na outra igreja eu posso fornicar. Meu irmão, desculpa, se você... É bíblico, você pode até fornicar, mas a Bíblia não precisa ser atualizada, porque ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. Sim. E não é a Bíblia que tem que se enquadrar a mim.
É nós que precisamos nos enquadrar a Bíblia. A Bíblia está aí há muito tempo. Ela é de autoria de Deus, inclusive o teu próprio fabricante. E aí é sinal do último tempo, essa geração rebelde, irmão, é que quando confrontado deixa de ser mestre. E aí que eu quero mestre que me agrada, mestre. Aí o que está acontecendo? A infantilidade espiritual, as pessoas estão procurando mestres que vão lutar a luta delas. Isso não existe. Não existe. Traz um envelope que eu vou orar por você. O pastor deve orar, o líder deve orar por você, mas tem que aprender a caminhar. Deus, inclusive, as lives que eu estou fazendo, e terminando essa eu vou fazer, e nós temos uma série de lives, o que eu penso, irmão? Desenvolver o lado espiritual das pessoas. Eu não quero, é óbvio que o meu ego, e isso é um bom sinal de avaliação, seguidores, membros, só que não é o que eu quero, porque Deus não vai me cobrar isso. Ele não vai chegar e falar, vamos lá, senta aí, Jesus. Cara, mas sabe quando o pai chama, quando o professor chama, quando o patrão chama que quero falar com você, já dá aquele branco assim, né? Sim. Já parece que você vai cair de costas. Eu não quero que Jesus fale, senta aí, César, senta aí. E eu sento ele, vamos lá? Eu duvido que ele vai pegar e vamos ver quantos membros tinha a tua igreja. Rapaz, arrasou, hein? Tudo bem, Cris? Arrasou, hein, cara? Igreja lotadora. Ele não vai me pedir isso. Ele não vai. Sabe o que ele quer? A Bíblia diz que ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E para isso nós precisamos de mestres, mas não donos da sua vida e não pessoas que vão caminhar por você a sua jornada. Os mestres vão te preparar, eles vão te dar o conhecimento, mas a referência, o mestre dos mestres, o rei dos reis, o Pai celestial é Deus. Então, eu, irmão, a minha história, desde que eu pisei na igreja, eu fui perseguido. Eu fui para a igreja e eu sou grato, tá? Um negócio legal de que o Wesley falou, chega um momento que você vê que não dá mais, chega um momento que a Bíblia diz que novos ventos vêm, isso tá tudo bem. Agora, a pessoa, você não tem que ter raiva dela, porque de alguma forma ela contribuiu para a tua jornada. Eu fui muito traído, eu fui muito passado para trás, eu vi tanto escândalo. E aí vai uma dica para você. Tem uma frase que eu quero que você guarde no seu coração, que vai nortear você. Pessoas que saem da igreja por causa de homens nunca entraram por causa de Deus. Eu vi tanta decepção na igreja, eu vi tanta falcatrua, mas eu nunca me desviei. Por quê? Porque eu não estava alicerçado em pessoas, eu estava alicerçado na palavra. Eu vi adultério, eu vi agressão, eu vi desvio de dinheiro, eu vi, é podre, como toda instituição humana. E me apresenta um lugar que não tem isso. Não tem. Não tem, lugar. Inclusive, na tua casa tem, na tua família tem. No Vaticano tem. Tá falando mal? Não, tô falando que é óbvio. Não tem. Que é óbvio. Cara, tá na mídia. Se machucou o teu coraçãozinho religioso, se machucou o teu coração de servo incondicional, eu vou falar, no meio dos 12 de Jesus teve. Então você vai achar que não vai ter na sua igreja. Então se consolida na palavra. É óbvio que a igreja não tem que ser perfeita, a igreja não existe isso, mas tem que ser madura, perfeita no sentido de madura. Agora, se decepcionar, se afastar da tua missão, do teu propósito, por causa de homens, é porque você passou da autoridade que deveria dar a eles. É porque você desequilibrou. Em um determinado momento, aquilo virou um bezerro de ouro para você. Então, agradece, porque eu passei por muito, e isso só me fortaleceu. E tem um ponto aí que é interessante eu trazer, de repente até diverge um pouco do seu ponto de vista, porque eu falo assim, quando a gente fala assim, se você saiu da igreja, né, é preciso deixar claro e diferenciar aqui de que igreja nós estamos falando. Né? Porque quando a gente fala igreja, templo, que as pessoas confundem a igreja com templo, aí são coisas diferentes do meu ponto de vista. Por quê? Porque, de repente, naquele templo, naquela denominação, naquele grupo, naquela paróquia, para poder atingir católicos e evangélicos aqui, naquele local, não dá mais para você conviver com aquelas pessoas do jeito que está, sabendo que tudo aquilo está acontecendo e você não pode fazer nada. Então, vá buscar um lugar onde você possa fazer alguma coisa, ou que, de repente, você não vai sentar no banco e toda vez que você olhar aquele cara lá na frente pregar, ou o padre subir no altar, você fala assim, nossa, mas eu sei o que ele está fazendo por trás, eu sei dos escândalos. E aí não vai adiantar nada, você não vai ter comunhão, você não vai orar, você não vai... Então, eu penso... Vai morrer. Espiritualmente vai morrer. Vai morrer. É só vai morrer. Então, eu penso assim, é uma questão de, quando a gente fala igreja, eu falo da questão igreja, como que a igreja são os homens, é o grupo dos homens, é a reunião dos homens em prol, né, da comunhão com Deus, e não do templo. Eu, por exemplo, sou católico e você é evangélico.
Agora, se eu estou numa paróquia que está me fazendo mal, se as pessoas que estão ali estão me fazendo mal e eu não posso fazer nada para mudar isso, ou se para fazer isso eu vou comprar briga com todo mundo e não vai adiantar nada, então beleza, cara, procura um outro templo, procura um outro templo onde você possa comungar, onde você possa servir. Então, assim, outro grupo, né? Isso, outro grupo. É isso que eu quero dizer, é um outro grupo. E aí o templo, não estou dizendo necessariamente igreja, né? É a igreja física, templo físico. Por quê? Exato. Porque aí, César, é algo também que eu aprendi, sabe? Se eu estou num lugar que algo não está cheirando bem, então se eu estou ali, eu não tô fazendo nada por isso, e nem tem talvez força para fazer por isso, talvez está na hora de você ir para outro lugar. Né? Então, esses dias eu vi uma analogia que lembrou muito uma situação que aconteceu com a minha vida, mas é algo bem particular, mas eu quero trazer a analogia de um oriental que veio para o Brasil fazer negócios aqui no Brasil. Talvez você até conheça essa história, porque ela rodou bastante na internet já. Ele veio fazer negócios aqui no Brasil e ele teve uma reunião com alguns investidores que seriam os sócios brasileiros daquele projeto. Eles jantaram junto num dia à noite e eles iam fechar o negócio no dia seguinte, assinar. E logo após o jantar ali, os investidores falaram para aqueles orientais ali, todos casados, tanto os orientais quanto os brasileiros, falou assim, você não quer conhecer, tem umas mulheres brasileiras aqui que são lindas, tem uma boate muito legal aqui em São Paulo e tal. Eles agradeceram, não foram cada um para o seu hotel. No dia seguinte, eles não apareceram. Não fecharam. Eles não apareceram e não fecharam o negócio. E aí, foram perguntar o que tinha acontecido, eles falaram assim, se eles não conseguem honrar nem sequer a própria esposa que dorme com eles, que é a mãe dos filhos deles, como é que eles vão honrar o mundo dos negócios? Cara, isso é uma lei maçônica, né? Os maçons eles têm essa ideia assim, fala, cara, a mãe dos filhos dele, a mulher que fecha o olho, porque a pessoa, ela fecha o olho e dorme do teu lado e você tá traindo ela, você vai trair qualquer um. Se você trai a mãe dos teus filhos, isso é um princípio maçônico. Não aceita na irmandade adúltero. Isso, porque aí, César, de repente você tem um mestre ali no mundo dos negócios. Você tem um mestre no mundo dos negócios. E você descobre que o teu mestre não consegue respeitar a própria esposa dele, então não serve para ser seu mestre no mundo dos negócios. Você vai para outro lugar. Você vai para outra sociedade, para outro negócio, para outro momento da tua vida. Tá tudo certo, não tá errado. Você não vai mudar o cara. Você não vai chegar nele da lição de moral e ele vai mudar, porque ele nem vai deixar, porque ele se acha o mestre, entendeu? Na igreja é a mesma coisa. Eu estou trazendo analogia. Na igreja é a mesma coisa. De repente o teu pastor, o teu líder, teu padre, o teu bispo, não sei, tá tudo errado e você não consegue fazer nada, e até porque ele se sente muito superior, busca outro grupo, busca outras pessoas para serem suas referências. Tá tudo certo. Não tá legal para você ter aquele mestre, busca outro. Mas não deixa que isso, de repente, tire o teu relacionamento com Deus, não deixa que isso, de repente, tire a tua energia profissional, não deixa que isso tire, de repente, a tua vontade de cuidar do teu corpo, da tua saúde. De repente, era teu mestre na área física, na área de artes marciais, e de repente você se decepciona com o cara, para de treinar, para de fazer... Não tem nada a ver. Tem nada a ver, entendeu? Aí, quando a gente pega, por exemplo, a área física, fica fácil entender que se você olhasse da mesma maneira para a área espiritual, estava tudo certo. E às vezes na área física a gente fala, não, beleza, o meu treinador não tá bom, eu vou para outro. Aí cara, na área espiritual... Eu gravei hoje, mas não soltei o Reels ainda. O meu treinador, um cara bom, tá? O cara top. Mas aí cai na questão que nós falamos. Para mim, ele é um dos melhores. O cara é preciso no negócio. Mas ele começou a me cobrar uma coisa que nem tinha sido combinado. Nem tinha sido combinado no nosso acordo. Cara, o cara gostar da moita. Aí começou a ficar muito frequente. Aí eu falei, então faz o seguinte, eu vou sair da moita. Deu. Cara, virou minha mulher, virou qual que é? Aí virou muito profissional, já começou, entendeu? Entrar numa área que eu não permitia, eu saí fora. O cara é bom profissional, mas agiu como uma besta. E beleza, então não vou me associar. Ele é ótimo profissional, mas ele agiu errado nesse ponto. E aí ele falou assim, se para você desistir é a melhor opção, eu falei, não estou desistindo. Eu estou treinando, meu irmão. Eu só não vou mais treinar com você. Inclusive, eu sou formado em educação física. Inclusive, eu sou treinador 10 anos. Quando ele usava fralda, eu dava treino. Eu só estou fazendo com ele porque essa é a ideia de hoje. Nós falamos da importância de ter um mestre. Porque o Rony ele vai confirmar isso. Quando você está prestando contas, dando relatório, quando tem alguém te supervisionando, a chance de você concretizar os seus objetivos é 95%. Quando você só pensa em, não, eu vou fazer, é 5% a chance. Mas quando tem alguém te acompanhando, quando tem um coach, né? Um treinador, não um coach, isso. né? Sim. Quando você tem um corner, quando você tem alguém
a evolução. Isso nós vemos em filmes de arte marcial, Daniel San, Cobra Kai. Você tem que ter um mestre. Só Sim. que aprende o que é ter um mestre, para você não criar decepções para você mesmo. Não deixe esse mestre substituir, não deixe que o conjunto de regras destrone os princípios. E não deixe que esse ser humano, passivo das mesmas paixões que você, se torne o mestre que Jesus disse para ele não ser na sua vida. E saiba a hora de sair. Isso também é sabedoria. Senão vira bezerro de ouro, né, cara? Se não cuidar, vira bezerro de ouro. Já você está idolatrando o cara, né? Você tira Deus da parada e põe um homem, e ali você vai. Gente, eu penso assim, se a gente pudesse resumir tudo que a gente falou até agora, você vai se decepcionar em algum momento com o mestre na sua vida. Com todo mundo, com o pai, com a mãe, com o filho, você vai. Isso é fato. Tudo. Isso é fato. E você falou um ponto interessante, porque quando eu ministrava treinamento de desenvolvimento pessoal, tinha uma sessão que eu falava sobre isso, que era o seguinte: quando você tinha um momento ali que você tinha que escolher algumas pessoas que são referências para você. E de repente a pessoa falava assim, não, a referência para mim é meu pai. Aí eu perguntava assim, em que área? Porque de repente teu pai, como o meu pai, é uma super referência para mim, como um homem trabalhador, alguém esforçado. Meu pai é daquele que levanta muito cedo e se precisar trabalhar sábado, domingo, feriado, trabalha. Então, assim, ele é uma grande referência para mim nessa área. Já minha mãe era uma grande referência naquela pessoa que doa a vida pelos outros. Só que eu não posso falar assim, então eu vou pegar minha mãe de referência profissional para mim? Não é isso. Ela era muito boa numa área, aquela área ela é referência. Meu pai é muito bom numa área, aquela área ele é referência. Já tem, por exemplo, uma pessoa que eu admiro de paixão, que é um tio meu, que é pastor, que mora nos Estados Unidos, que é uma referência para mim nesse caminhar com Deus. Por quê? Porque eu vejo nele, sabe, o amor por a obra e fazer a coisa acontecer, às vezes com 5, 6 membros dentro da igreja, e ele não desiste do negócio, entendeu? É uma referência para mim nessa área. Então, a gente vai percebendo que a gente tem que escolher qual é a área e o ponto específico da referência. Porque senão a gente pega uma pessoa, põe tudo dentro dela ali, e daqui a pouco a gente fala assim, mas teu pai é a tua referência. Mas teu pai profissionalmente é uma referência? Não é. Mas teu pai, de repente, a nível de hombridade com a tua mãe, ele era referência? Não era. Então, peraí, então que referência é essa que você tem dele? E isso de maneira nenhuma é desonrar pai e mãe, tá, gente? Cara, vai fechar com chave de ouro isso aí. Porque qual é o nosso primeiro mestre? É o nosso pai. E sabe o que eu vejo quando as pessoas falam, Rony? É instantâneo. A pessoa fala assim, não, meu pai ele foi muito agressivo. Mas eu entendo ele. A gente tem medo e não quer... Cara, você invalidar ações ou partes do que o seu pai fez, não invalida o seu pai. E você precisa entender que isso é um padrão que ou você está reproduzindo ou você está revelando. Fala, Carlinha. Então, isso é que ele falou sensacional. Por exemplo, meu pai, cara, meu herói, para mim, é o homem da minha vida, mas na área dos negócios, ele não é minha referência. E eu não estou desonrando, eu não deixo de amá-lo. Só que o que acontece? Eu peguei muitos padrões dele nessa área. E observa na tua vida. Hoje nós estamos, na verdade, só calibrando a questão do mestre. Que fique claro, você precisa de mestres. Que fique bem claro, você precisa de pessoas. Olha só, eu vou dar esse exemplo aqui. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em comunhão. É como o óleo precioso, o óleo, unção, poder de Deus. Unção, poder de Deus. Que escorre pela cabeça e pela barba de Arão e vai até a ponta das vestes. Então, presta atenção nisso aqui. Cabeça, barba, liderança, autoridade. Barba significa autoridade. Cabeça, liderança. Então, se você não estiver debaixo de uma liderança, se você não estiver em submissão, e por favor, muda dentro da tua cachola o entendimento da palavra submissão. Porque quando a pessoa pensa em submissão, ela pensa em alguém de roupa assim, roupa preta, amarrado, com algema e sadomasoquismo, e tomando tapa na cara, e o marido vai cozinhar para mim, mulher, eu vou lhe usar. E aí a gente cria um bloqueio com a palavra submissão, quando na verdade a palavra submissão significa submissão, debaixo da mesma debaixo de uma missão. Se você não estiver debaixo de uma missão, o óleo não cai em você, meu filho. Eu tenho uma extensão aqui, mas se ela não estiver ligada na fonte, não vai. Então preste bem atenção debaixo de onde você está entrando, porque pode ser que você não receba esse óleo, o precioso óleo. Ele tem que passar pela cabeça. Então, ninguém está falando aqui que não existe mestre. Cara, você precisa.
de mestres. Nós só estamos calibrando para que os seus mestres, e são mestres em áreas divergentes, não se tornem deuses. Deuses, é isso daí. É isso daí. E aí tem um ponto interessante, César, porque a gente está vivendo um momento no mundo onde as pessoas estão literalmente deixando de querer seguir alguma igreja ou religião, né? Isso é um negócio que está assim, cada vez mais latente no mundo. E se a gente não se cuidar, já a gente está igualzinho a essa linha. Então, por exemplo, eu sempre falo, eu falo isso em casa, inclusive. Eu também me decepcionei muito na igreja com algumas pessoas que eram liderança, com padres e tudo mais. Só que assim, mesmo decepcionado, mesmo sabendo de repente aquele padre naquela paróquia que eu estou não é a melhor referência do mundo, eu preciso estar ali. Eu penso que é importante. Por uma série de fatores, porque a Bíblia diz do viver em comunidade, e o viver em comunidade é você estar ligado a alguma coisa, você ter algum grupo para você que é evangélico, que de repente não tem, igual a Igreja Católica, que tem ali uma cabeça igual o Papa, Vaticano para baixo, a Igreja Evangélica não tem dessa maneira, mas não importa, traz para a tua realidade. Se na tua realidade é um pequeno grupo, é uma célula, é realmente uma igreja, é um templo, não importa, traz para a tua realidade. Mas é importante você estar junto com outras pessoas e ter a quem seguir, como o César falou, no sentido de ter alguém para te discipular de alguma maneira, para te ensinar de alguma maneira. Eu, por exemplo, tenho uns 2 ou 3 padres que são muito amigos meus que moram fora. Eu não tenho como ser da paróquia deles, eu não tenho como participar com eles. Mas são pessoas que eu sei que a hora que eu preciso, César, eu vou ligar para eles, vou fazer uma videochamada, né? Tem uma irmã do coração que é minha terapeuta, que é a irmã Cristina, que treinou até conosco também na época. Cara, eu preciso dela, eu faço uma live com ela, faço uma videochamada, faço uma terapia com ela. Por quê? Porque são pessoas que eu tenho como referência naquilo. Quando eu preciso, são eles que eu vou pedir socorro, você entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo pensar, não, eu vou ficar em casa, eu vou ser o meu próprio mestre, meu próprio senhor, eu vou orar aqui, tá tudo certo. Cara, em algum momento você vai perceber que você vai esfriar, que você não vai ter ninguém para estar junto com você, ninguém para te dar uma palavra de ânimo, ninguém para poder te dar uma força em algum momento da tua vida. Por isso que é importante você estar conectado a alguma coisa. Cada um trazendo para a tua realidade, dentro da tua religião aí, traz para a sua realidade, pensa nisso. Será que realmente você ficar sozinho vai fazer você estar nessa conexão que você acredita que você vai ter e você vai crescer tanto assim? E aí, César, vai ficar aquele cara que vai se encher de conhecimento pesado e vai estudar e Bíblia. Mas e aí? Obeso espiritual. Obeso espiritual, exatamente. A obesidade mental, como eu falo nos treinamentos. É o cara que lê 20 livros por ano e não coloca nada em prática. Tá sozinho. Está só absorvendo conhecimento. Então, reforçando o que o César falou, não estou falando que a gente não deve ter mestre. O título da live era para poder chamar a atenção mesmo. Eu não sou seu mestre. Ok, você tem que entender o seguinte, eu não estou aqui para você copiar as áreas da minha vida. Não, agora o Rony é minha referência. Não quero ser. Nem quero. Inclusive, os amigos que me chamam de mestres, né, aqueles que chamam na camaradagem beleza, aqueles que eu percebo que a coisa está ficando muito séria, eu já falo, não, cara, troca isso aí, tira esse mestre daí. Por quê? Porque eu não quero ser mestre de ninguém, cara. Eu sei que, como as pessoas me decepcionaram, eu vou decepcionar os outros também, entendeu? Duro para você é recalcitar com os teus agrilhões. Você é o mestre por natureza, não adianta fugir do teu chamado, meu irmão. Tá aqui, ó. Mas no ensino eu concordo, Esses dias eu tava escrevendo um pouquinho da história da minha vida para um e-book que eu tava preparando. E eu falei, cara, eu comecei a olhar, César, cara, eu tô ligado ao ensino desde os 13 anos de idade, cara. Eu comecei dando aula de piano na casa das pessoas, de teclado na casa das pessoas, e aí dali eu fui dar aula no Senai, depois eu fui dar aula na faculdade, eu virei formador na igreja, aí eu fui pro Mastermind, virei instrutor. Eu falei, cara, eu tô desde os 13 anos, então assim, realmente corre nas minhas veias o ensinar, a didática. Quando eu pego alguma coisa, eu falo assim, cara, como é que eu explico isso de forma que a outra pessoa consiga entender? Legal. Como é que eu trago, de repente, abstraio isso de forma que ela fala, agora eu entendi o que você está querendo dizer. Só que quando a gente fala desse mestre no ensino, ok, eu aceito o título. Tanto é que lá no Senai, eu trabalhei 4 anos e meio no Senai. O Senai é a maior instituição de ensino técnico do Brasil, profissional, né? Eu trabalhei 4 anos e meio. E lá, os adolescentes que participavam do curso chamado Aprendizagem, eles tinham que chamar os professores de mestre. Era obrigação, cara. Era doutrina. É tipo um militarismo que você tem que chamar o superior de senhor. Lá no Senai, eles tinham que chamar de mestre. Então, foram 4 anos vendo aquela molecada me chamar de mestre. Por quê? Porque existia toda essa explicação de que ali era ele que te ensinava. Então, ele tinha que ser o seu mestre naquela área.
Então, isso sim, isso eu concordo, tá tudo certo. Quando você está pensando no ensino, em aprender algo, se aquela pessoa te ensina algo, ok, ele é teu mestre. Mas cuidado para não transformar seu mestre num Deus, porque ele vai te decepcionar, você pode ter certeza disso. E saber disso, é maturidade. Saber que todas, não somente teu mestre, mas todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde, elas vão te decepcionar. E tem uma outra questão aí também. Existe o te decepcionar e existe o se decepcionar. Uma coisa é você criar uma expectativa que a pessoa não precisa corresponder e se ela não fizer, você... me decepcionei. Disseste bem, você se decepcionou. Ele, na função dele, não tinha obrigação de te atender esse capricho. E agora tem uma outra coisa que nós também precisamos levar em consideração, cara. Uma coisa é uma prática, é um estilo de vida, e uma coisa é um erro. Cara, se o teu mestre errar, né, tem aquela historinha que os demônios estavam pegando lá um crente e debulhando, o cara cometeu um erro, abriu a porta e entrou um monte de demônio. Aí começaram a destruir. Aí chegou e falou, eu vou matar. Falou, não, mata não. Não, mas vamos matar. Joga no meio da igreja que eles terminam o serviço. Cara, uma coisa, você gosta, uma coisa é você se conectar, e outra coisa é você chutar quem está caído. De repente, sim, o cara te ensinou a vida inteira. Desviou. Cara, vamos lá. Vamos imaginar aqui uma coisa que nós colocamos como algo terrível, e é o adultério. Cara, o cara caiu em adultério. E aí, velho? E aí? Você não precisa mais, né? Você pode seguir, mas será que não precisa da tua ajuda? Será que o teu mestre, se você caísse em adultério, ele não estenderia a mão? Eu não estou abonando o pecado, não estou dizendo para passar, para encobrir, mas eu estou dizendo que seres humanos erram. E eu quero te dar um exemplo. Davi, ele errou. Então, cara, respeite. Eu tive mestres, eu tive líderes, pastores que pisaram muito na bola comigo. Inclusive, depois de um tempo, eu pastoreei quem foi meu pastor. E por mais que tenham cometido erros, eu tenho profunda gratidão. E tem um especial, que é o Bispo Duarte. Bispo Duarte, ele deu várias pisadas na bola, mas ele foi um cara que ele me reconheceu como diácono, ele me ungiu. E eu lembro até hoje, quando ele me chamou, irmão, estava para começar o culto em que ele ia fazer a unção e tal, ele me chamou e falou, César, vem cá. Eu subi, ele falou assim, estão me dizendo que ungir você vai ser o pior erro da minha vida, que você é um vagabundo, que você é um adulto. E realmente, eu passei uma boa fase da minha vida dessa maneira. Mas ele falou assim, estão dizendo que vai ser a pior cagada que eu vou fazer na vida. Eu pôr você no altar e te reconhecer como um obreiro. Mas eu acredito em você. E Deus mandou eu fazer isso, então eu vou fazer. Cara, ele errou tanto comigo depois. E errou não é comigo, não. Ele errou com ele mesmo, tá? Desculpa, sim, falei errado. Comigo ele nunca errou. Teve algumas coisinhas, questãozinhas que para mim isso é relevante. Mas ele foi o cara que acreditou em mim quando ninguém acreditava, irmão. Quando eu comecei a ir à igreja, e é isso que é interessante, eu fui à igreja por causa de Deus. Eu falei assim, bom, agora estou num lugar onde eu vou ser amado, agora estou num lugar onde eu vou ser compreendido, apoiado. Só que eu tinha meu histórico, briga, cachaça, mulherada. E aí a igreja me julgava. E um dia eu estava na fila do banco, o banco estava lotado, os caixas rápidos, e eu olhei o irmão de 1,90 m, com a camiseta da igreja. Eu olhei assim, ele estava umas 2 pessoas para trás de mim, eu falei, oi, irmão, tudo bem? Tipo, eu sou da sua igreja, nós somos irmãos! Né? E aí, ele olhou para mim e virou a cara, irmão. Tipo, não te conheço. Tipo, o que você está falando comigo, seu adúltero? O que você está falando comigo, seu mundano, vagabundo? Aí eu olhei assim, cara, e não tinha como eu falar assim, não, ele não viu, porque pode ser a pessoa não viu. Ele estava 2 pessoas atrás de mim, eu olhei, um cara alto, eu olhei na cara, falei, ô, irmão, gritei. E ele olhou assim, olhou pro lado. Aí eu lembro que eu virei assim, e falei, pode isso, produção? Só que, cara, quando eu entrei na igreja, estava num relacionamento, e a pessoa dissimulada, fazia um chorar e mentia, contou várias mentiras sobre mim. E por trás, eu tranquilo na igreja lá e todo mundo me julgando, sabe? Depois os meus pastores viram a verdade. E aí eu fui honrado. Só que, irmão, se você estiver em Deus
Inclusive, você vai perceber algo que eu quero trazer para vocês, que eu já vou pedir para o Wesley fazer, o Rony fazer aí a parte dele. Eu vou pedir até um favor para você, irmão. Eu nem vou fechar essa live. Eu tenho uma live agora às 19, eu vou emendar. Eu só vou pedir para você dar comentar, acrescentar alguma coisa a mais, que daí eu vou lá tomar uma água e já volto e já vou emendar na outra. Vou liberar você, que tem seus compromissos, e já vou seguir a live. Então, irmão, faz as considerações aí. Sim. Fala da importância disso. Legal. Já volto. Eu quero pegar esse ponto final que o César falou agora, que eu penso que vale muito a pena. Né? Uma coisa é você saber que aquela pessoa, aquele teu mestre caiu, mas ele levantou e reconheceu o erro e a vida vai seguir. Isso todo mundo vai passar. E eu dei um exemplo aqui, trazendo a analogia ali do oriental do negócio, para mostrar que muitas vezes é uma questão de caráter, não é uma questão de um erro pontual. As pessoas erram, eu conheço, como o próprio César falou, eu conheço pessoas de repente entraram em adultério, que foi o exemplo que eu dei aqui, mas depois levantaram a cabeça, se perdoaram, e família seguiu e está tudo certo, e graças a Deus deu tudo certo. Agora, outra coisa é caráter. É quando você sabe, você descobre que o teu líder não tinha caráter, o teu mestre não tinha caráter. Aí é diferente, porque é aquela hora que você fala, puxa, é essa pessoa que eu quero para minha vida ainda. É aí a hora de você tomar a sua decisão. Mas indo para as considerações finais aí, eu quero agradecer novamente o César pela oportunidade de ter participado aqui. Agradecer a todos que passaram pela live, aqueles que vão assistir depois. E reforçar que é importante na tua vida você ter referências. É importante você escolher as referências da sua vida, seja na área espiritual, seja na área profissional, seja no mundo dos negócios de uma forma geral, no empreendedorismo, seja na área física, seja na área de conhecimento. É importante você ter as suas referências, você ter os seus mestres, pessoas que, se possível, grandes mentores, pessoas que vão te ensinar, que vão te trocar uma ideia com você, vão tirar uma dúvida sua. É importante, isso é muito importante. Agora, é mais importante ainda você entender que ele é um ser humano como você. Que se ele errar, ou você vai seguir com ele, ou você vai encontrar outro e a tua vida vai continuar. A tua vida não acabou porque aquela pessoa que era tua referência, de repente, não é mais referência. Isso é importante. E sempre se lembrar, como foi falado no início da live, que a referência maior e o mestre maior é Cristo. E se nós fôssemos resumir tudo que Cristo falou, nós podemos resumir apenas em um único mandamento. Em um único. Ele mesmo disse isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não precisa de mais nada. Se a gente entender essa lição do mestre, que no momento que eu falo, puxa, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, então agora eu vou analisar quem é esse próximo, o que ele está fazendo e como eu me amaria se eu estivesse nessa situação e o que eu vou fazer. É amor, tudo está ligado a amor. Só que cuidado para você também não ser o crente ou o católico, que por conta do amor você aceita tudo. Você não precisa aceitar tudo. Você não precisa descer de goela abaixo tudo e falar, tá certo. Não, não tá certo. Eu te amo, mas não amo o teu erro. Eu te amo, mas não amo as coisas que você faz que trazem escândalo para a tua vida, para o teu negócio, para a tua família, para a tua esposa, para os teus filhos. Não, eu amo você, mas essas coisas eu não amo. Entendeu? Aí é a hora onde o ensino, o discipulado vai ajudar você até mesmo. Você vai poder ajudar essa pessoa até a se levantar. Mas de tudo, o mestre dos mestres, o que ele ensinou foi amar. O próprio César falou, naquela passagem que Jesus fala, que as prostitutas vos precederão no reino dos céus, quando ele falava dos republicanos, dos fariseus lá da época, eu não lembro o nome, os publicanos da época, os fariseus da época, os mestres da lei da época. Vocês sabem tudo, mas pode ser que elas vão para o céu e vocês não vão, porque vocês estão querendo apedrejar, e pode ser que elas vão estar lá e você não vai. Na reta final na cruz, né, aquele que estava sendo crucificado lá de Jesus pelos crimes dele, ele foi para o céu. E talvez muitos mestres da lei que estavam ali presenciando a cena, talvez não foram. Então, eu penso que a grande lição é essa, sabe? Essa é a grande lição de tudo que a gente falou aqui nessa noite. Então, obrigado por você que passou por aqui. César, mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, teu projeto, teus negócios, né, a tua missão dentro, como cristão, como espiritual. E conta comigo sempre que você precisar, meu irmão. Eu sei, meu irmão. Obrigado, Rony. E terminou a participação dele sendo um mestre, né? E só para o melhor ficou para o final. Obrigado.
Obrigado, meu irmão. Aí por compartilhar. Deus te abençoe. Abraço, Valeu, irmão. amém. Valeu, Abração. irmão.